Olá, meu nome é Júlio Matos e você está aqui na nossa newsletter Mira Laser assistindo esse vídeo e hoje o papo é sobre linguagem digital. A gente fala muito sobre comunicação em redes sociais, parece que é uma coisa que é presente, todo mundo sabe, mas eu quero falar de alguns aspectos mais orgânicos, praticamente os alicerces, da onde que você pode se basear para produzir uma linguagem para não só você se comunicar na internet, como as pessoas utilizar a sua linguagem, linkando você à referência dessa linguagem. Para isso, eu quero voltar um pouco no tempo, num papo que a gente tenha bastante, já teve bastante em várias aulas que eu passei, que é o cibridismo. O cibridismo é uma condição humana dada pela tecnologia pervasiva que altera o comportamento humano. À medida que a internet foi se naturalizando e os computadores foram cada vez ficando menores, fazendo com que a gente tivesse uma capacidade enorme de potência nas nossas mãos para poder conversar com as pessoas, para poder se comunicar, para acessar a informação, a gente acabou criando dois mundos para a gente ter que lidar. O mundo real, onde as pessoas faziam suas interações sociais, e o mundo digital, onde havia um tipo de modelo de interação social vigente. Acontece que no meio dessa história a gente teve uma pandemia mundial e na qual a forma mais, digamos, efetiva de você lidar com ela é através do distanciamento social. Isso fez com que praticamente todas as nossas interações sociais migrassem para o meio digital. E hoje, se você olhar no momento em que eu estou gravando esse vídeo, desde a vovó para falar com os netos, ou se você está tentando fazer uma entrevista de emprego, ou vendendo algum produto, ou divulgando a sua marca na internet, você invariavelmente vai estar usando um canal digital com muito mais intensidade do que antes. Mesmo que algumas pessoas, pela força da percepção e pela força da característica do trabalho delas, elas ainda tenham que trabalhar na rua. Mas é fato que isso está muito mais disseminado e existe muito mais pessoas utilizando a internet como meio único e exclusivo de interação social. Só que a gente foi colocado, apesar de ter há bastante tempo trabalhando com esse modelo da internet, e se a gente olhar que os smartphones começaram a se popularizar no lançamento do iPhone, que foi em 2007, nós temos aí aproximadamente, ainda não completamos 15 anos desse do lançamento desse processo, né, de adequação a uma capacidade de comunicação na palma da mão da gente. Então, algumas marcas foram colocadas de supetão e não entenderam muito bem como que funciona, seja ele um negócio de médio porte, de pequeno ou até um de grande porte. Como que funciona a internet? Porque a internet é um lugar muito complicado, porque não há nenhum tipo de controle, apesar da gente estar evoluindo muito no marco civil digital, as questões de controle social, mas não tem muito controle do que você produz de material e para onde que ele vai, para onde quem que está controlando esse material. Depois que você emite uma informação, emite uma opinião, ela pode ser printada e mesmo que você apague, ela vai parar em qualquer lugar, sem que você tenha mais nenhum tipo de controle sobre aquela mensagem. Ela pode, inclusive, a sua mensagem ser remixada em outras mensagens, através de memes, através de piadas que as pessoas fazem com isso. Então, praticamente, esse é um lugar sem muito controle. E não há indulgência. O que significa isso? Ninguém está preocupado em destruir a imagem de ninguém ou de usar de forma estranha. Não obstante, temos aí cada vez mais o crescimento das fake news, que são instrumentos para transformar mensagens em outras coisas, para distorcer mensagens e que pode até levar a problemas bem graves, como por exemplo, até perseguição de pessoas ou mesmo eleição de políticos. É uma coisa bem grave. Mas é importante para cada empresa saber que não há nenhum tipo de indulgência para ela, dependendo como que ela fala e se posiciona na internet. E por último, não tem um espaço definido. Você está falando aqui, eu estou falando com uma câmera agora, nesse momento que estou gravando, mas na verdade, quando você estiver assistindo, eu estou falando diretamente com você, estou olhando nos seus olhos. Não tem um espaço definido nem no espaço físico e nem no espaço-tempo, ou seja, isso pode ser visto amanhã, depois. Então, uma mensagem que você colocou inocentemente em algum momento do início da sua empresa, era uma opinião, você não dava muita bola para aquele canal e era uma pessoa não capacitada que estava cuidando daquele canal, automaticamente aquela mensagem pode voltar a lhe assombrar do futuro, porque você não tem como
travar esse espaço num espaço definido. Você pode, no máximo, segmentar esse corredor em algumas portas, mas você nunca pode bloquear ele e manter ele num espaço fechado. Então, se a gente vai falar de linguagem, é bom a gente lembrar qual que é a ideia por trás desse conceito de linguagem, né? Que é a ideia de um meio para comunicar ideias, né? Então, uma linguagem digital é transformar o meio digital na sua capacidade de promover ideias, criar símbolos, seja sonoros, gráficos, o que seja, símbolos nos quais as pessoas não só vão reconhecer a sua marca, mas vão reconhecer também a mensagem que a sua marca carrega através daqueles meios, independente de quem esteja se comunicando por você, com você ou através da sua linguagem. E é o seguinte, essa questão de linguagem ela é complexa, ela precisa ser focada na experiência do usuário. Ou seja, você tem que pensar que na hora que você faz qualquer tipo de posicionamento, qualquer tipo de opinião, a experiência do usuário vai sempre ligar a sua opinião e a seu posicionamento de marca àquela ideia. Então, quanto mais a sua marca reforçar uma postura, mais ela será cobrada por isso. Então, esse modelo de complexidade, de experiência, ele é inerente ao meio digital, que são múltiplos pontos se conectando num espaço indefinido o tempo todo, a qualquer tempo, em qualquer horário. E uma coisa importante, a linguagem que você vai usar, ela precisa ser orgânica. Ela não pode ser um texto, ela não pode ser um script. Como, por exemplo, eu poderia estar agora ter feito uma redação para esse vídeo, eu poderia estar lendo um teleprompter aqui, mas na verdade eu estou falando de forma orgânica, o que vem na minha cabeça pensando em dar o máximo possível de autenticidade àquilo que eu estou falando. Isso demonstra não só a minha capacidade de ser eloquente com aquilo que eu, naquele assunto que eu domino, portanto eu tenho autoridade nisso, ao mesmo passo que também transmite para quem está assistindo que a minha linguagem tem um valor intrínseco, que você poderia agora, por exemplo, estar respondendo e a gente está fazendo um diálogo e debatendo essas razões de forma orgânica, de forma mais fluida. Então a sua comunicação precisa ser o máximo possível pautada em pilares, mas que ela seja orgânica, que ela possa ser utilizada de forma o mais orgânica possível. E, principalmente, lembre da mensagem principal de qualquer tipo de comunicação, ela precisa ser focada no receptor. Ou seja, você precisa olhar para quem você está falando, porque é isso que importa. As redes sociais, a gente costuma falar aqui na Grádio, que são uma grande festa, um lugar onde muitas pessoas estão falando sobre vários assuntos, e a sua marca só vai ser importante e relevante se você primeiro levar a sério os assuntos que aquelas pessoas estão interessadas dentro daquele contexto. Então, mantenha o seu foco no receptor para que a sua linguagem possa transmitir as suas ideias e seu posicionamento, mesmo quando ela estiver na voz de quem está recebendo, quando ela estiver usando a sua linguagem, os seus parâmetros, para se comunicar também com outras pessoas dentro dessa grande festa que é a rede social. E também, não menos importante, é a velocidade com que essas coisas acontecem. Então, às vezes, mais importante para você desenvolver a sua linguagem digital é que você se mantenha se comunicando. Não existe a melhor frase, o melhor contexto, o melhor parágrafo. Existe um parágrafo que você consegue posicionar a sua marca dentro das diretrizes que você estabeleceu para a sua linguagem e ele deve ser entregue. Assim como a resposta também não pode demorar demais. Uma pessoa que lhe faz uma pergunta dentro do canal digital tem uma resiliência muito baixa para o tempo que você tem para responder ela. E se a sua resposta não vier do seu tempo, ela vai perdendo relevância, por mais importante que ela ainda seja. Provavelmente ela foi buscar em outro canal, em outra autoridade, aquela mesma informação. E se essa outra autoridade foi mais rápida que você, a sua melhor resposta torna-se uma resposta defasada, sem utilidade, já que ela já resolveu o problema. Então pense que a sua linguagem precisa ter velocidade, né? Agilidade. Ela precisa estar com foco no receptor, estar próxima dele no tempo em que ele preferir. E uma das coisas importantes sobre essa questão, até falando das fake news também, é que o fato, o número, o dado, não importa tanto se a narrativa estiver bem construída. Eu coloquei aqui uma dica de um papo, agora já está até bastante antigo, mas que vale a pena você ouvir, sobre o poder do contar histórias, né? O storytelling.
O que conta é aquilo que emociona as pessoas. Se você puder tocar numa emoção dela, seja uma emoção de acolhimento, seja uma emoção de empatia, seja uma emoção de raiva, não importa o tipo de emoção, ela sempre vai ser mais forte que o dado. Então, se a sua linguagem puder demonstrar uma história, contar isso de alguma forma, ela vai conseguir se comunicar com muito mais pessoas, comunicar, né, com muito mais pessoas em muito menos tempo do que se você começar a elencar dados exatos. As pessoas tomam decisões dentro do meio digital muito menos pela relevância e pela racionalização dos dados do que pelo encanto por uma história. Então, quanto mais você tiver histórias para contar, mais você vai estar emocionando pessoas. E para construir as bases dessa linguagem, essa linguagem digital que você vai construir, é muito importante que você parta de princípios concretos, ou seja, posturas e posicionamentos que possam ser replicados, muito mais do que um script, uma espécie de contexto, um contexto de linguagem onde você vai poder emitir as suas opiniões, os seus posicionamentos, seja você, seja um colaborador, se ele estiver bem ciente dessa linguagem, ele vai conseguir emitir e você não vai ter problemas mal entendido. E eu dividiria isso em 4 pilares para poder construir, que é o tom, a cultura, a integridade da resposta e o compromisso. O tom é mais ou menos a brincadeira que a gente faz quando está aprendendo a tocar violão, e eu tive bastante dificuldade nisso quando eu comecei a aprender a tocar violão, de que existe um tom de música para cada tipo de voz. Ou seja, conforme o tipo da pessoa, ela vai se adaptar melhor para cantar com determinado tom de música. Então, o tom na nossa linguagem digital reflete o comportamento das suas respostas. Você responde, você opina, você se posiciona a determinados tipos de assunto, então é esperado que você mantenha aquele tom, para que as outras pessoas mantenham a capacidade, senão elas não vão poder cantar junto com você. Se você variar demais o tom, se em algum momento você, numa hora que algum assunto está muito forte e você entra muito incisivamente nele, para depois o mesmo assunto correlacionado você sai fora e basicamente ignora, as pessoas vão achar que você está desafinando e a sua linguagem perde força. Então, mantenha o seu comportamento coerente com aquilo que você faz. Se você vai abraçar uma causa, então esteja presente em todas as causas e em todos os momentos que aquilo for relevante. E quando aquilo não tiver relação com você, prefira não opinar, porque as pessoas vão entender que você está mantendo um tom adequado e elas provavelmente vão cantar junto com você usando sua linguagem. Outra coisa é a cultura, ou seja, a cultura é como você dissemina essa linguagem entre aqueles que vão falar pela sua empresa, seja pelos canais de texto, digitais, porque toda a interação para quem está do outro lado, você que está emitindo, acha que uma interação é algo robusto, algo planejado, mas para quem está do outro lado é única. Ela não sabe que você atendeu 200 pessoas ao longo do dia. Para ela, cada interação é única. Então, se você tiver uma cultura relevante, uma cultura consistente, vai fazer com que cada nova interação para essas pessoas seja uma interação única e esteja adequada com o tom. Ou seja, é preciso investir na cultura da sua empresa, na disseminação dessa linguagem dentro da cultura. A integridade da resposta lembra um pouco a ideia da alta fidelidade, né? Seja transparente. Use a sua linguagem de forma a colocar exatamente o que está acontecendo. É uma brincadeira bem simples. Se você se comprometer a resolver alguma coisa, prometer alguma coisa, falar alguma coisa que você não vai conseguir cumprir, você tem que deixar isso claro. Dizer que, olha, eu não sei se eu consigo lhe resolver isso hoje, mas eu vou tentar. Isso é mais importante do que prometer e ou dar uma informação semi-falsa que ele pode rapidamente confirmar em outro lugar e que vai diminuir a sua autoridade, vai diminuir a forma orgânica com que ele se relaciona com a sua linguagem. Então, se você acertou o tom, se está disseminada a cultura e essa cultura tem transparência, cada resposta que você dá para qualquer tipo de interação com a sua marca, ela vai ter integridade. As pessoas vão confiar naquela resposta. Elas vão ouvir o seu não de uma forma positiva. Olha, não temos. Olha, não será possível fazer. Porque ela sabe que se fosse possível,
você diria. Existe uma integridade na sua resposta. E por último, e não menos importante, e está diretamente correlacionado com a ideia de integridade da resposta, é o compromisso. Cada frase que você coloca na internet, dado aquelas questões que nós abordamos lá no começo, de que não há nenhuma indulgência, não há espaço definido, é um compromisso, é praticamente um contrato. Se você disse, hoje, ao meio-dia, nós vamos fazer um tweet, faça o tweet ao meio-dia, pois senão você será cobrado. Ah, tem muito na internet, a galera acha assim, nossa, nós estamos entregando de graça, então as pessoas não podem dizer nada. Ao contrário, não importa o que você faça, se é pago ou se é de graça, tudo no meio digital é como se fosse um contrato. Você será cobrado por aquilo que você oferece de graça, que é como um bônus, que é algo que é bacana, é só para interagir, que é legal, na mesma maneira que você é cobrado por algo que você está efetivamente recebendo algo em troca. E é muito rápido e fácil com que as pessoas encontrem substitutos para aquelas mesmas interações que elas estão tendo com você. Então, faça com que esses compromissos valham. Se você prometeu uma informação para alguém e não conseguiu, chegou no final do dia, entre em contato novamente para dizer que você não teve sucesso naquela informação. De nada adianta você fazer aquela famosa call center que quando você vê uma citação no Twitter, a empresa vai lá e diz, nossa, manda uma DM que a gente resolve, e depois não resolver absolutamente nada. Isso piora a situação, deixa a pessoa mais triste ainda e enfraquece a sua linguagem. Então, a linguagem é capaz de criar uma história. Lembra que eu falei sobre a emoção? Construindo esses papos, estabelecendo o tom, passo a passo, o tom, de que forma você vai ter a integridade da sua resposta, como que a cultura vai se disseminar e como que você vai estabelecer compromissos com a sua audiência, a sua linguagem vai levar você, com certeza, muito mais longe. Muito obrigado e nos vemos na próxima.